Meu irmão, minha irmã, encontramos-nos desta vez para a leitura orante da palavra do dia 7 de julho. É o 14º domingo do tempo comum. E o texto, ou a palavra a ser proclamada nas celebrações em todas as igrejas católicas do mundo, para esse final de semana, para esse domingo, é Lucas capítulo 10, versículos 1 até 12, e depois se dá um salto de 16, ou melhor, dá-se um salto de 17 até 20. 10, 1 a 12, depois se passa de 17 a 20. É a missão dos 72 que Jesus enviou. Vou ler, para depois a explicação que prepara o momento orante. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar por onde ele deveria ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, voltará a vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira que se fixou nos nossos pés, nós sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Passo agora ao versículo 17. Os 72 voltaram com alegria dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos no céu. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, para este 14º domingo. Vamos à explicação. O que vem antes, aqui começa o capítulo 10, versículo 1,
Começa o capítulo 10, melhor. O que há antes, imediatamente antes, é aquele texto de alguém que se propunha a seguir Jesus, mas a sua resposta foi explícita: as raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, o Filho do Homem não tem nem mesmo uma pedra sobre a qual repousar a cabeça, ou um lugar para descanso, digamos assim. Isto é, ao seguidor de Jesus pode acontecer de faltar até o que não falta a raposas, o que não falta a passarinhos. Isto é, o seguidor, o discípulo de Jesus, quem quer com ele ser evangelizador, é chamado a abandonar-se à providência, viver unicamente da graça. E depois disso, então, o Senhor designou outros 72. Estou no capítulo 10, mas no capítulo 9, no início, Jesus enviara os 12. Agora envia os 72. E foram 2 a 2, à sua frente, pelos lugares e cidadelas, vilarejos, cidades por onde ele passaria. Isto é, 72 é a evangelização e o anúncio do evangelho por todo o mundo. Quando Lucas escreveu, estamos nos anos 85, 90. No capítulo 10 do livro do Gênesis, há uma lista de 72 povos conhecidos. Agora Lucas adota aquele número para identificar a evangelização que Jesus enviou para todos os povos, nações e línguas, e enviou discípulos para todos estes lugares, com a intenção e com a finalidade de dizer: o reino de Deus se fez próximo. Como entendamos aqui o propósito do evangelista? Que eles, evangelizadores, são, no tempo do evangelho escrito, assumem a missão que cabia àqueles 12 no tempo de Jesus. E aqui pretende falar da totalidade. Todos os povos de todas as nações são destinatários deste grande anúncio. A colheita é grande, mas os operários são poucos. Orai, pedi que o Senhor envie operários à sua colheita. Como vão colher o que não semearam? Não está escrito de semeadura, nada fala. O que então? Colheita no Antigo Testamento significava o tempo do juízo. Pode parecer uma ameaça, mas no tempo de Jesus a colheita, colher o grão, torná-lo pão, para se tornar partilha. Os discípulos são chamados a orar para que eles também se tornem partilha. Não é que quem ora pede e vai conseguir de tanto insistir, como se Deus, cansado das insistências, atendesse. Quem ora integra em si mesmo os critérios de Deus. Aqueles discípulos são enviados a anunciar, seguindo os critérios e as lógicas de Deus. Um Deus Pai que até então fora apresentado como misericordioso. Não leveis pelo caminho nada, nem bolsa, nem alforge, nem recursos, nem bastão. Marcos fala de um bastão, que era um instrumento de defesa. Era a arma do pobre. Para Lucas, nem isso. Ou seja, a única força que tem é a palavra. Nenhuma outra segurança.
E eu vos envio como cordeiros, como ovelhas em meio a lobos. O lobo era o símbolo, nos critérios da época, na cultura daquele tempo, o lobo era o símbolo da violência, dos violentos. A ovelha é o símbolo do animal manso. Eu vos envio apenas com a mansidão e com a palavra. Não é para enfrentar inimigos violentos com violência. Sempre a mansidão e apenas a mansidão. Quando entrardes em uma casa, saudai com paz a esta casa. Não é um mero bom dia, boa tarde, muito prazer. Quando o discípulo leva a paz do Senhor Jesus, de quem eles são enviados, esta paz cria reconciliação com Deus. São perdoados. A amizade com Deus é reconstruída lá naquela paz onde os discípulos anunciadores são acolhidos. Se lá forem, lá entrarem, forem acolhidos, lá proclamarem a mensagem, o perdão reconciliador de Deus chega àquele ambiente. Se lá houver um filho da paz, isto é, alguém que deseje o perdão, ser-lhe-á dado. Se alguém recusar, então voltará a vós. Não significa que estarão aqueles são rejeitados porque rejeitarem. A paz voltará a vós, ou seja, voltará a vós que sois sempre mensageiros. Em outro momento, esta verdade, a da paz, vai chegar. A ninguém saudeis pelo caminho. Estranho. Saudação. Naquele tempo, não era uma mera saudação formal, uma espécie de aceno, de proclamação de boa viagem. As comitivas paravam pelo caminho, se encontravam, faziam alguma refeição juntos, mas isso tudo pode ficar para um outro momento, porque nada é tão urgente quanto levar a paz e o perdão de Deus àquelas 72 comunidades, símbolo de todos os povos. A urgência maior, a premência mais vigorosa, a tensão mais premente é que se leve a paz à humanidade que anseia pelo perdão. Há muitos elementos ainda, outros mais. O tempo é limitado, mas temos subsídios para uma boa oração, para uma boa leitura orante. Sigamos, meu irmão, minha irmã, para a segunda parte da nossa leitura orante da palavra, deste 14º domingo do tempo comum. É a leitura orante de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12, depois um salto, 17 a 20. Já tivemos a primeira parte explicativa. Agora eu o convido para a verdadeira, para o momento, melhor, propriamente de leitura orante. Como se faz, como fazemos sempre. O passo primeiro é a pacificação interior. Convido-o, pois,
a se colocar, convido-a a se colocar numa posição que favoreça o recolhimento, que ajude a relaxar. Ainda não é leitura orante, mas é cuidar do corpo para que possamos com ele orar. Queira aqui vamos juntos, queiramos fazer uma primeira respiração profunda e lenta, como que se fosse o próprio Espírito de Deus, como o ar pervade os pulmões, o Espírito de Deus, a impregnar a nossa inteligência, a nossa vontade, os nossos afetos, a nossa capacidade de percepção. Ainda respiremos uma segunda vez, sempre na mesma dinâmica, respirar lentamente. Os olhos fechados favorecem a interiorização. Não é para pensar em nada, é para concentrar-nos sobre o ato de respirar. E podemos aqui sentir o coração que bate no peito, exige concentração. Se conseguirmos, se estiver ao nosso alcance, tentar perceber, sentir o coração, o sangue melhor, a percorrer nossas vias arteriais, venosas, os pulmões que se inflam, que se desinflam, num movimento que começou no dia do nascimento e nunca cessou. É esse o dinamismo de vida que ajuda a ilustrar também as nossas relações com Deus. E agora vamos pedir que o Espírito Santo venha a orar conosco, venha a orar em nós. Quando Lucas escreveu o Evangelho, o Espírito de Deus o moveu, iluminou-o, inspirou-o. Que o mesmo Espírito de Deus inspire-nos, mova-nos, qualifique-nos a acolher a palavra, e na palavra a pessoa do próprio Senhor Jesus, Jesus Cristo vivo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos a um novo passo, queremos orar. Vamos imaginar aquelas cenas. E Jesus designou outros 72. É um belo grupo. É um número simbólico, escolheu-os e agora está a lhes dizer, está a lhes falar. A colheita é grande, tente ver isso, criar as cenas com a imaginação, criar imagens do que o evangelista escreveu. Tentemos vislumbrar 72 que estão reunidos em alguma praça, em algum jardim, ou em algum bosque. E o Senhor a lhes dizer, a messe é grande, rogai para que haja operários. Tente imaginá-los, vislumbrar. Estão atentos. As duplas já colocadas em pareadas, sentados ou em pé que ouvem, eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Não leveis nem pão, nem bolsa, nem sandálias. Em cada casa em que entrardes, dizei paz a esta casa. Tente ouvir essas palavras que o Senhor lhes disse. Permanecei na casa, comei e bebei do que vos oferecerem.
Tente observar o Senhor a enfatizar, anunciai que o reino dos céus se fez, o reino de Deus se fez vizinho. Vizinho não é apenas uma proximidade no tempo e no espaço. Quer dizer, já pode ser tocado, já pode ser percebido, já pode ser sentido. Anuncie que a bondade de Deus, anunciem que a bondade de Deus faz parte da sua experiência, pode fazer parte. E o Senhor está a lhes dizer, e eles ouvem. E partiram. Tente observar, cada um toma um rumo para o norte, cada grupo, cada dupla, para diferentes regiões, e lá se vão eles. O tempo passa e eles voltam com alegria. Tente vê-los. Uns chegam antes que outros. Saúdam-se, abraçam-se, festejam. E com alegria até dizem, Senhor, até os demônios se submetiam diante do teu nome. Vamos tentar observar o Senhor a lhes dizer, sim, alegrai-vos, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão inscritos no céu. Os evangelizadores têm seus nomes diante dos olhos de Deus. É este o sentido da frase, da expressão, vossos nomes estão inscritos no céu. Passemos agora a outra cena, agora a quarta. Agora eu sou um daqueles, eu, você, nós, um daqueles 72. Tentemos vislumbrar, imaginar o Senhor a olhar para mim. Estou lá no grupo. Para você, está lá no grupo, estamos nós. E Ele a dizer, a enviar, e ao enviar também dizer, a colheita é grande, orai. E eis que eu vos envio em meio a lobos, o Senhor está a dizer isso a mim, a você. Eu vos envio em meio a lobos. Se lobo é símbolo da violência, envio-os como ovelhas, é o símbolo da mansidão, a ovelha. O Senhor está a dizer a mim, leve a mansidão da ovelha, anuncie com mansidão, até mesmo diante de violentos. O Senhor está a dizer a mim e a você, nós estamos lá, a grande segurança é a palavra. Não levem bolsa, alforge, sandálias, bastão. Não se trata de seguranças e eficiências técnicas. A palavra, anunciada com mansidão. Não saudeis, o Senhor está a dizer a mim e a você. Não se trata de ser antipático, já foi explicado, mas que todo o tempo disponível seja dedicado a dizer paz a esta casa. E onde a paz do Senhor Jesus chegar, o perdão é dado. A reconciliação se verifica. Se Deus lá não estava, passa a ser presença viva, lá onde o discípulo entra. Eis o sentido de evangelizar. E eu e você começamos a sentir a alegria de levar a reconciliação, o perdão e a paz com mansidão, como aqueles lá. E o Senhor a olhar para mim e para você e dizer, alegra-te, o teu nome está inscrito
no céu. E agora é a hora de eu falar ao Senhor. Lá naquele 72, no grupo de 72, antes de partir, de pedir, de dizer, Senhor, eu tenho medo, dúvidas, inquietações eu levo comigo, mas eu vou levar a tua paz lá onde ela falta. Posso dizer ao Senhor que gostaria muito de ter mais ousadia para falar, mas quero levar a paz e o perdão lá onde falta, porque eu conheço muitos ambientes no qual Deus é ausente. E eu posso dizer a Ele agora, com meu silêncio, que eu quero levá-lo lá onde sentem necessidade do seu perdão. É hora de eu falar, ao Senhor em silêncio.